nosso culto nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua presença nesta noite, meu Deus, para louvar e te exaltar e te adorar, ó Pai. Te peço, meu Deus, que toma a primazia desta reunião e que nesta noite, meu Deus, o Senhor opera em nossas vidas, Pai, no teu milagre. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, salva vidas, ó Pai. Batiza com o Espírito Santo, meu Deus. Meu Pai, cura nesta noite. Deus, fique conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o hino de número 141 das nossas harpas, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. E no segundo hino, estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Aleluias. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluias. Coisa boa é estarmos na presença do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que devemos louvar e adorar a Ele na beleza da sua santidade, porque Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluias. Vamos estar louvando 370 das nossas harpas, e nesse louvor estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. 370. Ó meu Senhor, dar-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue, no qual sempre posso vencer. Mais graça, aleluia, Jesus. Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Glória a Deus, louvado e engrandecido
O nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nosso pastor já está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa de Deus, na presença do Senhor, mais uma vez, buscando a Deus, para Deus ter misericórdia de nós e nos ajudar nessa caminhada tão difícil, né? Essa caminhada tão árdua, mas em nome de Jesus nós chegaremos no céu. Né? Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, e o versículo 13 e 14. Glória a Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra lida. Vamos pedir ao Senhor para tomar a primazia, a direção desse culto, dessa reunião, e falar com a gente segundo a vontade dEle. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor, para te agradecermos, ó Deus, pela palavra lida, para te agradecermos por estarmos aqui na tua casa, e te pedimos em nome de Jesus, toma a primazia dessa reunião, e fala conosco, Deus. Toma a primazia através do teu Espírito Santo, e fala conosco, Espírito Santo, segundo a tua vontade. Deus, em o nome de Jesus te pedimos, joga por terra toda a obra de Satanás, tudo aquilo que não provém de ti, toda tentação, todo mal, que caia por terra agora em nome de Jesus. E peço ao Senhor, vai protegendo as pessoas, livrando do mal. Deus, e em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Está conosco nossos amigos, né? Nosso amigo Roque. Cadê Roque? Louvado seja Deus, abençoe. Nossa amiga Bruna. Cadê Bruna? Deus abençoe. E nosso amigo Faborino. Cadê Faborino? Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. E vamos meditar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus vai gravando as coisas. Nós viemos de uma cultura religiosa, onde nós víamos a religião, a igreja, como uma fonte de bênçãos. Não era assim? Se nós íamos na casa do benzedor, porque a gente queria a solução para um problema ou a cura. Se a gente fazia uma promessa, a gente fazia com a intenção de sermos beneficiados. Foi assim que nós aprendemos a respeito de religião. Foi assim que nós aprendemos a respeito de religião. Estou com um problema na vista.
No dia 13 de dezembro, vou pedir para Santa Luzia curar meu olho. Eu quero casar, vou pedir para Santo Antônio para preparar um casamento para mim. E assim vai. Então nós aprendemos a respeito de religião isso. Nós aprendemos a respeito disso, que a religião era apenas para a gente ser beneficiado por ela. Mas quando a gente chegou à igreja, a gente aprendeu uma cultura bíblica, um costume bíblico, que a religião não é só isso. Que a religião não é só isso. Nós sabemos que quem filia, associa a um grupo, também tem a responsabilidade de fazer esse grupo crescer, de fazer esse grupo se organizar, fazer alguma coisa para esse grupo levar as pessoas a ter dias melhores. Não é assim? Quando formamos uma associação, nós formamos com a intenção de fazer um trabalho para abençoar, para ajudar aquelas pessoas. E quando ingressamos na igreja de Jesus, nós vestimos a camisa do grupo de Jesus, colocamos Jesus em nosso coração e nos declaramos perante a sociedade a nossa comunhão com Cristo e tal. E essa camisa do grupo de Jesus que nós vestimos tem a ver com isso que nós acabamos de ler. Tu imagina um mundo sem sal? Tu imagina um mundo sem luz? Imagina um carro sem farol e andando à noite. Imagina uma comida sem sal. Hoje não, hoje está muito fácil, que tem geladeira, tem isso, tem aquilo. Mas no meu tempo, quando era menino, meu pai matava um garrote, era 4 vizinhos, 4 famílias, e ele emprestava 3 quartos daquele garrote. Com 60 dias, o vizinho matava um, pagava o dele, emprestava. E eles tinham aquele combinado. Então, tirava toda aquela carne, despostava tudo, tinha que salgar e colocar num varal para secar. E tínhamos que ficar de olho, porque os urubu ficavam doidinhos querendo levar. E tinha que secar aquela carne. E aquela carne secava e não estragava. Porque o sal segurava, o sal conserva. Então a carne secava e não estragava. Deixa uma carne fora da geladeira ou sem sal, no outro dia já está estragado, 2, 3 dias. Então você imagina um mundo sem sentido. Ah, tem que ter energia. Não. Se não tiver energia, tem lá um candeeiro, uma lamparina,
mas dá para clarear. Agora imagina uma casa sem luz, sem nada. Então, quando o Senhor Jesus, ele disse que a igreja dele é o sal e luz para este mundo, Jesus não estava me sobrecarregando de dever. Conheço crente que ele usa muito as doutrinas de Jesus só para se sobrecarregar ou se fazer de vítima. Ou se fazer de vítima. E a doutrina do Senhor, grave isso aqui, a doutrina do Senhor só é pesada quando nós não temos gosto por ela. Mas quando eu tomo gosto pela doutrina do Senhor, quando eu tomo gosto por Deus, tudo que o Senhor fala para mim ou para você é para eu admirar. Louvado seja Deus. Então, quando eu conheço Deus de verdade, se eu conheço Deus de verdade, as doutrinas dele não são tão pesadas, porque quando eu tomo gosto pela palavra, quando eu tomo gosto pela Bíblia Sagrada, quando eu me apaixono pela palavra, quando eu me rendo diante da palavra, eu passo a ter a palavra como regra de fé e prática. E para eu ter a palavra como regra de fé e prática, eu tenho que amá-la, eu tenho que me sujeitar a ela. E eu tenho que ter uma sujeição por livre e espontânea vontade, nada forçado. Então, quando eu me sujeito à palavra de Deus, quando eu me sujeito às doutrinas, eu vejo a palavra como um fardo e como um jugo. Mas quando eu me apaixono pela palavra de Deus, eu passo a ter a palavra de Deus para mim, as doutrinas do Senhor, como privilégios, como honra. Porque se eu ver a palavra de Deus só como doutrina pesada, aí eu também vou ver a vida com Jesus uma vida pesada, uma vida difícil. Mas quando eu tomo gosto pela palavra de Deus, quando eu me torno um sal, uma luz, aí eu começo a me valorizar e me sentir honrado por Deus ter me escolhido, porque não fui eu que escolhi o Senhor, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que me escolheu, foi Deus que te escolheu, foi Deus que me chamou, foi Deus que te chamou, foi Ele que foi à procura da gente, até achou. É assim que ensina a palavra, não fui eu que procurei o Senhor, não fui eu que disse, Deus, aonde o Senhor está, eu quero encontrar com o Senhor. Não foi assim. Foi o Senhor que foi ao meu encontro. A Bíblia diz que não fui eu que escolhi Deus, mas Ele que me escolheu. Então, quando eu começo a olhar para esse lado, aí eu chego a uma conclusão que eu fui privilegiado por Deus, que eu fui honrado por Deus, em Deus lembrar de mim, agraciar em mim, e me tirar do pecado e me trazer para a sua maravilhosa luz. Então, quando eu tenho, se eu e você temos esta noção, que o crente precisa pedir a Deus é sabedoria. Sabedoria. Tu já viu falar num tal de um biotônico Fontoura? Pensa no negócio que eu enjoei.
que quando nós era pequenos, minha mãe tacava biotônico Vontorano em nós. E minha mãe dizia, para abrir a mente, meu filho. E a gente cresceu ouvindo minha mãe falar sobre isso. E ela dizia, meu filho, nessa terra a gente precisa pedir sabedoria para Deus. Peça sabedoria para o Senhor. E na igreja, quando a gente aceitou Jesus, a gente também precisa pedir sabedoria a Deus. Para que a gente possa ser crente de noção, para que a gente possa ser crente de visão, para que a gente não seja aquele crente só de hoje. Tem crente que ele é só hoje. Ele não pensa em dias melhores. Ele não pensa no futuro. Ele não pensa no futuro do filho dele. Ele não pensa no futuro do neto, do bisneto. Ei, esse tipo de crente é mais sem noção do que um animal irracional. Esse tipo de gente é mais sem sabedoria do que um irracional. Ei, se tu quer acabar com os ratos que estão dando trabalho lá na tua casa, não mata o rato não. Que se tu matar um rato, o outro chega ali, sentiu o cheiro do sangue do conterrâneo, do familiar, aí agora esses ratos dana, mete o pau fazendo sexo, cruzando, porque na cabeça do rato, matou um, vai acabar com a espécie deles. E aí eles vai e faz sexo, aí é que rende. Então tu quer acabar com o rato? Vai pegando o rato sem matar e vai levando para outro lugar. Porque se matar um ali na ratoeira e o outro passar por ali e sentir o cheiro, você está pensando que os ratos é besta? Eles se comunicam. Eles falam um com o outro. Eles têm uma união que tu nem imagina. Uma formiguinha vai passando. Ela viu ali um pé de árvore, alguma coisa que é alimento. Ela vai lá e avisa as outras. Daqui a pouco está cheio de formiga. Elas falam, elas conversam, elas acenam. Então, se o rato não quer que a sua espécie acabe, como é que um ser humano, pior, aquele que se diz crente e não tem visão futura, então eu preciso pensar em dias melhores para mim, eu preciso lutar para servir a Deus, para impetrar as bênçãos de Deus na vida de meus filhos, na vida de nora, de genro, de netos e de bisnetos. Eu tenho que ter uma visão muito ampla. Então, sabedoria é uma coisa que eu preciso todo dia. Porque quando a sabedoria entra em ação, eu consigo discernir as coisas. Quando eu estou interessado em alguma coisa, eu não vejo o sofrimento, eu vejo aquela coisa. Se eu estou interessado em ter uma coisa melhor, eu sei que para ter uma coisa melhor vai ter que sofrer. Mas quando eu estou interessado em ter uma coisa melhor, eu não vejo o sofrimento, eu vejo a coisa. Eu trabalho, eu ralo, eu corro atrás, porque eu estou de olho na coisa. Eu não estou de olho no sofrimento. Então, quando Jesus nos chamou, Ele dotou a gente de responsabilidade, claro. Mas a responsabilidade, ela não vem só.
a responsabilidade e o dever vem acompanhado de privilégios e de honras. Então, quando eu uso a sabedoria, que eu vou para a palavra de Deus, eu digo é verdade. Seguir Jesus custa renúncia para mim de alguma coisa. Tenho que renunciar a mim mesmo. Mas quando eu tenho essa sabedoria, essa visão, essa noção, eu digo é verdade. Custa renúncia. E renúncia dói. Renúncia, a gente sofre. Para renunciar a uma coisa, abrir mão de uma coisa que não agrada a Deus, a gente sofre. Mas quando a gente tem visão, a gente diz, é sofrimento, é. Mas eu tenho que continuar. Que lá na frente, a coisa vai ser boa. Então, quando eu tenho visão, quando eu tenho sabedoria, eu vou para a palavra de Deus. Porque dentro da palavra de Deus, eu encontro histórias de homens que serviram a Deus, que tiveram que renunciar, mas tinham visão, sabedoria e não desistiram da missão. Não abriram mão da missão. E lá na frente, Deus honrou. Então, quando eu tenho visão, tenho sabedoria, louvado seja Deus, eu consigo ver o futuro. Eu consigo ter noção em que ponto eu vou chegar. Aí quando eu vou para a palavra de Deus, a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve e que o jugo dele é suave. Mas quando eu vou também para a palavra, eu vejo que o fardo e o jugo de Satanás, o fardo é pesado e o jugo não é suave coisa nenhuma. O jugo faz calo, faz pisadura. Porque eu vivi uma vida fora de Deus e estou vivendo uma vida com Deus. E eu tenho experiência se vale a pena ou não. Nós tínhamos um grupo de casais, um monte de gente. E quando eu vi, a droga chegou no meu lugar, devastando, acabando tudo, eu mais Gilvinha, nós conversamos e tomamos uma decisão, bora para a igreja. Vamos criar nossos filhos na igreja. Os outros colegas não quiseram ir para a igreja. A maioria estão com as vidas destruídas, as famílias destruídas. E nós, pela misericórdia de Deus, estamos em paz. Nós estamos em paz. Criamos nossos filhos, todo mundo casado. Deus preparou noras e genros para entrar na nossa família, que para nós é mais do que filho. Nós temos 4 netos. E até aqui todo mundo servindo o Senhor. Mas aqueles que não quiseram servir a Deus, eu fui de casa em casa, sentei, conscientizei. Um bocado estavam com filhos nas drogas, outros perderam para a droga, já morreram. E não é que nós somos melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. A questão é que Deus agraciou na nossa vida e a gente aceitou. A gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida.
Então, sobre o sal e sobre a terra, quando eu vejo o crente só se lamentando, ei, vocês veem Gilvinha calada, Gilvinha dá cada cacetada que tu nem imagina. Teve um dia que nós estávamos lá na divisa do estado do Tocantins com o Pará, e lá passa os carros numa balsa, está fazendo a ponte, não sei se já terminou, lá no Rio Araguaia. E aí, quando nós estamos em cima da balsa, apreciando a natureza, e eu gosto daquela região, não nego para ninguém. Aí, eu olhei para a Gilvinha e falei, Gilvinha, se não fosse liderança de igreja, nós iríamos morar aqui nessa região. Aí ela olhou para mim e disse, se não fosse liderança de igreja, nem aqui nós não estava. Deus não deixava nós arrumar nem o dinheiro do combustível para chegar aqui. E eu disse, misericórdia, que mulher dura. Ela disse, era ou não era? Eu disse, é. Então, tá bom demais. De ano em ano a gente vem ver o nosso filho, fica uns dias e mata à vontade e vamos seguir no ministério, porque quem lidera não tem o direito de escolher onde mora. Quem pastoreia, que pastoreia na visão de Deus, ele não tem direito de escolher aonde mora. Quem diz aonde ele vai morar é Deus. Quem pastoreia na liderança de Deus, sujeitando a vontade do Senhor. Então eu entendi o que Gilvinha quis dizer. Eu entendi e concordei com ela. Então está vendo que eu fugi um pouco da realidade? E Gilvinha, pá, uma repreensão. Está tudo bem. Então eu vejo muitos crentes aqui em Iraquara não vieram mais com esse negócio para o meu lado, não. Mas quando eu cheguei aqui, até nas oportunidades que os crentes tinham que pegar o microfone, era só assim, preste atenção. Não era todos não, mas a maioria. É, irmãos, é luta, né, irmãos? Jesus é bom, irmãos, mas a coisa é estreita, né, irmão? Eu não sou besta, não. Em 2 palavras eu consigo fazer um sermão. 2 palavras que você passar para mim, eu já sei aonde você quer chegar. Não precisa falar 200 palavras, não. Eu sei que seguir Jesus às vezes dói. Mas quando eu amo Jesus, nem que dói. Mas eu estou dizendo, o Senhor é maravilhoso. Jesus sofreu muito mais por mim na cruz, que é que tem eu sofresse um pouquinho por ele. Jesus deixou foi o céu. Tem crente que é um negócio. Ah, eu tive que abrir mão de tal coisa. Eu gostava tanto. E às vezes fica até querendo chantagear. E Jesus é um Deus que ele não aceita chantagem. Não venha para cá com chantagem, com barganha que Jesus não aceita. Jesus, ele é Jesus. Independente de eu e você estar na presença dele ou não, ele é Deus, ele é Senhor. Ele não precisa de mim e nem de você. Grave isso aí. É eu e você que precisamos dele. Ele não precisa de nós, não. Lembra lá quando Deus queria matar o povo? Tudo. E Moisés disse, não, Senhor, se o Senhor matar, então risca meu nome. Ele disse, Moisés, fica tranquilo, deixa eu matar. E até de pedra eu posso suscitar filhos a Abraão, que Deus tinha prometido a Abraão que abençoaria a descendência dele. Então Deus não precisa de mim, não. Ele é Deus, ele é Senhor. Ninguém vai tomar o trono dele. Mas aí Deus abre mão do seu filho. Jesus estava ali do lado dele. Ele abre mão do filho dele, entrega o filho dele nas mãos dos pecadores para o crucificar. E Deus vendo todo aquele sofrimento, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, dono do ouro e da prata, e foi nascer lá numa manjedoura, nasce lá de uma família pobre. Por que que o povo de Israel não aceitou Jesus como rei? Porque eles não acreditavam que lá da família de Jesus,
de Maria e José daquele lugarzinho desprezável, que poderia vir o Salvador do mundo. Eles achavam que Jesus viria de uma família real, de uma família rica, que entraria em Jerusalém montado num cavalo branco, e está lá até hoje, eles com um cavalo branco, morrem um, eles botam outro no lugar, esperando Jesus, o Messias. Mas Jesus veio, nasceu de uma família pobre, sofreu muitas humilhações, e entrou em Jerusalém montado num jegue sem traquejo, veio de um lugar desprezível, que ninguém aceitava, mas ele veio para confundir, e disse: eu sou o Senhor. Louvado seja Deus, se entregou, mataram o nosso mestre da cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e está vivo e vive para sempre. E ele se apresentou ressuscitado, e disse: olha eu aqui, que antes de ontem vocês me crucificaram, mas olha eu aqui. Então ele é Senhor sobre a morte, ele é Senhor sobre o inferno, ele é Senhor sobre a sepultura, ele é Senhor sobre a gravidade, ele é Senhor sobre o vento, ele é Senhor sobre as nuvens, ele é Senhor sobre o céu. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele não precisa de mim, eu que preciso dele. Agora, às vezes tem crente que se acha de gosto, aqueles mitidinhos. Tem uns troços ruins de uns crentes miseráveis dentro da igreja, que é todo metido, que ele acha que ele tem que viver à base de bajulamento. Se não bajular ele nem na igreja vem. Esse aí vai para o inferno. Jesus não bajula ninguém. Lembra lá quando Jesus pregou uma palavra, o povo estava deixando Jesus, que ouviu a verdade? Jesus olhou para os discípulos e disse: não quer ir com eles também não? Pedro já se manifestou e disse: Senhor, não, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Em outras palavras, Pedro disse: desce o cacete, Senhor, desce o chicote no nosso lombo, Jesus. Mas o que eu não quero é sair da tua presença, porque só o Senhor tem a vida eterna para me dar. Então pararam aqui em Iraque. Eu fui cortando e batendo. Microfone não é para nós estar: ô irmão, é difícil, né, irmão? Um descrente está ouvindo, vai dizer: você é doido, vou lá para aquela igreja nada. Os crentes lá já estão quase tudo para morrer. Então esses trem ruins, sem visão, esses crentes queixosos, esses crentes sei o quê, não é bom nem pegar no microfone na casa de Deus, porque só pega no microfone para queixar. E eu e você não temos o direito de queixar, mas nós temos razões para todo dia pegar o microfone e dizer: Jesus é maravilhoso. Hoje ele fez muitos milagres na minha vida. Pastor, mas que milagre hoje? A palavra do Senhor diz: seu miserável, seu ingrato, que todo dia a Bíblia diz que os anjos de Deus estão a serviço de Deus lá no céu, para abençoar na terra aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz que todo dia o Senhor ordena, manda um anjo ficar aqui ao meu redor. Nesse momento, a Bíblia diz que aqui ao meu redor, o anjo do Senhor está. Ele está aqui ao meu redor. Aí ao teu redor, ele está aí. Fazendo o quê, pastor? Ele está aí te protegendo. Porque a Bíblia diz nesse mesmo texto que ao nosso redor está o anjo do Senhor para nos guardar. E ao derredor de nós está o diabo bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tu está vendo, miserável, que hoje Deus fez muito milagre na tua vida, que tu não foi tragado por Satanás? Mas muitos, às vezes, fica naquela mesma cultura, que veio para a igreja só para receber, só para pedir. Eu estou na igreja para pedir, mas eu também preciso estar na igreja para adorar. Eu preciso estar na igreja para glorificar. Eu preciso estar na igreja para propagar o nome de Jesus. Eu estou na igreja para fazer o nome de Jesus ser glorificado através das minhas obras. Eu não estou na igreja só para pedir, só para receber. É um monte de coisas que está sobre mim.
Agora, quando eu amo Jesus, se eu amo Jesus, a doutrina de Jesus, para mim, é honra sofrer para obedecer a doutrina do Senhor. Crente salvo, crente lavado e remido no sangue de Jesus, crente que teve um encontro pessoal com Jesus, essa cambada que só foi de nome, ficou crente porque a igreja chamou a atenção, porque não sei o que chamou a atenção. Não, esse aí não ficou crente não, isso aí. Agora aquele que sentiu no coração, que Deus falou o coração, que Deus foi criando situações para levar aos pés, esse aí conheceu mesmo. Eu não queria ser crente, eu não gostava de crente, não gostava de igreja, mas o Senhor foi permitindo situações na minha vida, até me lapidou e me trouxe para a igreja. Então eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro pessoal com ele, dia 2 de maio de 93. Um demônio que vivia dentro de mim e que botava para destruir meu casamento. Naquele dia que nós dobramos joelhos para receber a oração, os irmãos nos entregando a Deus, eu senti uma coisa ruim saindo de dentro de mim e senti aquela coisa boa apossando de mim. Eu senti o diabo saindo da minha vida e senti o Espírito Santo apossando de mim. Se isso aconteceu com você também, nem que chove chuva, nem que cai chuva de canivete, mas tu não abre mão de Jesus. Quem conheceu Jesus assim como eu conheci, é que o mundo desaba, mas ele não abre mão de Jesus. Muitos cristãos morreram e as autoridades perguntavam: se tu negar esse nome, esse Jesus, nós te tira da cova, te tira da forca. E muitos morreram, mas não negaram Jesus. Então esse aí, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E quem tem um encontro pessoal com Jesus, ele não abre mão de Jesus por nada. Então esse aí, ele não vê a doutrina de Jesus como um massacre ou como uma coisa pesada que parece que ele não vai dar conta. E em vez dele ficar só falando, ser crente é difícil, né, irmão? É complicado, né, irmão? É luta, né, irmão? Aí toda vez que você conversa com ele, ele só fala nisso, porque é só isso que está no coração dele. Mas aquele que conheceu Jesus de verdade e que tem alegria em servir o Senhor, estou passando por dificuldade, meu irmão, mas Jesus é bom. Jesus está comigo, Jesus está no meu barco. Meu barco pode até fazer assim, balançar para aqui e para ali, mas ele não vai afundar. Porque o meu Jesus está no barco, mas eu. Ele não abre mão de mim. Churicanta lá baixo. Crente salvo, ele vê essa doutrina aqui como uma honra. Se ele dá conta do recado, ele se sente honrado. Diz assim: eu tenho que ser o sal. Eu tenho que saborear este mundo. O mundo espiritual, você está entendendo? Você lembra quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, pois não, Senhor, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou acabar com aquela cidade. E Abraão fez algumas perguntas a Deus. E Abraão perguntou: Senhor, se numa cidade o Senhor tiver 50 justos, o Senhor acaba essa cidade? Ele disse: não, por amor, 50. Se o Senhor tiver 40, ele disse: não, por amor, aos 40. Se o Senhor tiver 30, se o Senhor tiver 20, se o Senhor tiver 10, ele disse: não, por amor, aos 10. E tinha um tal de um Ló, sobrinho de Abraão, que morava lá. E Abraão disse: quem sabe? Ló ganhou, com muitos anos ali, ganhou 8 ou 10 pessoas. Levou 8 ou 10
a se ingressar, a se associar às doutrinas do Senhor. Então eu acredito que Deus não vai destruir aquela cidade. Mas quando chegou lá, só tinha Ló e suas filhas que eram crentes. Nem a mulher era crente. Que a ordem de Deus é que não olhasse para trás. Sai da cidade porque Deus vai mandar fogo. E não olha para trás não. Mas a tal da mulher de Ló olhou para trás, virou lá numa estátua. Então só Ló e as 3 filhas era crente. Só tinha 4. Mas Deus ainda foi misericordioso, que mandou eles sair de lá, avisou eles. E eles cascaram fora. E Deus mandou fogo e acabou aquela cidade. Aí fica a gente dizendo, Deus não mata ninguém não. E por que ele matou o povo de Sodoma e Gomorra? E matou outros? Se precisar, ele dá a vida. Se precisar, ele tira a vida. Ele é Senhor. E ele é inquestionável. Triste do idiota que ficar questionando Deus. Questionando as decisões de Deus. Quando eu vejo quem, mas por que Deus não sei o quê? Por que bebê? Ô moço, larga de ser idiota, moço. Tu é o pior burro. Aquilo que o Senhor não deixou esclarecido, cala a tua boca, se cala. Tu fica questionando a respeito do que Deus fez, do que aconteceu na vida de A ou B, e não cuida da tua salvação, daí tu vai para o mesmo inferno. Cuida da tua alma. E não queira questionar porque A ou B não conheceu. Se o Senhor não deixou esclarecido, calamos a nossa boca e adoramos Ele na beleza da sua santidade, por Ele ter agraciado na nossa alma. Mas tem gente que é tão polêmico que ele fica querendo questionar com Deus. Aí vai tu e quem já foi para o inferno. Vá adorar o Senhor pela tua alma. Vá adorar o Senhor pelo privilégio de ter conhecido Jesus. É isso que eu faço, louvado seja Deus. Eu adoro Jesus todo dia, por Ele ter agraciado na minha vida, por Ele ter me tirado daquele caminho miserável, e por hoje meu nome está escrito no livro da vida. É isso que eu faço todo dia. Agora querer questionar com Deus, por que Ele não chamou A ou B? Por que Ele não salvou A ou B? Ele não me deu o direito de questionar, então cala a minha boca e vou só adorar Ele, glorificar Ele, sente Ele na minha vida e dizer, Deus, nós somos carne e unha e vamos morar no céu junto em nome de Jesus. Deixa de ser idiota. Quando você vê gente com esses questionamentos, é porque ele é idiota, é bestalhado. Mas tem gente que é tão polêmico que ele questiona até a força do... Esse vento será que está vindo com quantos quilômetros por hora? Sem ter um aparelho para medir. Tem gente que é idiota, gosta de ficar questionando, BBB. Quero saber é que Deus usou o Espírito Santo para me convencer e para te convencer. E eu tenho que ser salvo. Ser salvo é ser exemplo. É dar bom exemplo como cristão. Porque a pior desgraça na vida de crente, viu? É alguém chegar e jogar na cara. Tu é crente, mas tu vive fazendo isso, isso e isso. Tu já tem 10 anos de crente, está fazendo isso, isso e isso. Coisa mais feia. Tem crente que nunca mudou. É a mesma miséria, a mesma mentira, o mesmo engano, as mesmas enrolas. Então isso aí é complicado. O novo convertido, eu explico para todos os novos convertidos. Não apresse para obedecer. Fique tranquilo. Tu aceitou Jesus? Teu nome está escrito no livro da vida? Vai no passo da tartaruga. Vai conhecendo a palavra de Deus. E quando tu for orar, tu pede o Espírito Santo de Deus. Aquilo que é para mim deixar, aquilo que é para mim renunciar, que o Senhor toca no meu coração e me ajude a tirar da minha vida aquilo que não agrada a Deus. Mas não apressa de um dia para o outro, porque você vê a igreja, muitos irmãos obedecendo, que já tem 5 anos, 10 anos de crente. Eu falo para o novo convertido. Aquele que já tem 10 anos de crente,
A Bíblia cobra mais dele. Agora você que é novo convertido, que ainda não entende, você é bebê na fé. Você é recém-nascido, espiritualmente falando. E Deus não vai cobrar de você o que Ele cobra de um crente de 10 anos de crente. 10 anos de igreja. Porque já tem conhecimento. E quando tem 10 anos que não obedece é porque é sem vergonha, é descarado. É porque não quer mesmo ir para o céu. Quando a pessoa comete algum erro, que a sociedade lança no rosto dele, ele diz, mas eu fiquei crente agora. Tem um mês, tem 15 dias, tem um ano. A sociedade entende. Agora tem uns crentes velhos aí que já virou sal insípido. Já não tem mais poder nenhum. E a Bíblia diz que esse tipo de crente é o tal do sal insípido. É o sal sem valor, sem poder de salgar, de saborear. Aí quando o sal não presta mais, vence o prazo de validade lá na prateleira, aí joga lá no lixo, e aí as pessoas que passam pisam. Por isso que o Senhor Jesus disse. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E muitos acham que ser sal e que dar um bom exemplo é difícil. Mas só é difícil quando você não tem um encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você não vê as doutrinas de Jesus pesadas. Você diz assim, eu vou dar bom exemplo. Aonde eu comprar, vou pagar. Porque através do meu bom exemplo, aquele cidadão um dia pode se tornar crente. Você não vê hoje aí uma cambada de pastor miserável, vai eu. Por isso que eu não tenho muitos pastores amigos, não. A maioria dos pastores não aproxima de mim, não. É porque eu desço o pau. É uma cambada de pastor miserável na nossa cidade. Uns compram, não pagam, desrespeita. Aquela tribulação miserável. Quer dizer, quando fala de tal pastor, a sociedade nos julga. Aquele lá, aquele miserável. Então esse pastor virou um sal insípido. Ele não tem mais poder para salgar, para saborear. Só presta agora para ser lançado fora e ser pisado pelas pessoas. O pastor ele tem que andar segundo a palavra de Deus. Alguém pode falar que eu sou isso ou aquilo. Agora eu quero ver provar. E quando alguém falar teu pastor é ladrão, diz para ele, se você prova, você vai nos ajudar a fazer limpeza na nossa igreja. Porque se você provar para nós que o meu pastor é ladrão, ele vai ser excluído da nossa igreja. A nossa igreja tem ordem e tem decência. Agora você vai ter que provar que o meu pastor é ladrão. Você não me defende. Não fica dizendo, meu pastor não. Vai que de ontem para cá, eu pisei na bola. Então diz assim, se você prova, você vai estar nos ajudando a fazer uma limpeza. Agora eu quero as provas. Eu vou chamar o ministério e vou levar na sua casa para o ministério te ouvir. Viu? Que os presbíteros é que fiscalizam o pastor. Então o pastor vai, os presbíteros vão lá. Não me defende sem você ter certeza, não. Você só me defende até onde você sabe. Mas uma cambada de pastor aí que só a misericórdia do Senhor. Jesus disse que a luz, olha aqui, está claro aqui. Na hora que o irmão tocou ali no disjuntor, clareou. As trevas foram embora, né? As trevas teve que ir embora. Na hora que nós saímos, Jesus disse que nós somos luz. Nós somos luz em que sentido? Para nós clarear o caminho, para as pessoas poderem chegar a Jesus. As pessoas que não conhecem Deus, só vão chegar a Deus se eu e você for luz. Se eu e você andar honestamente, se a gente andar digno.
Então é dever da igreja andar corretamente. É dever da igreja, como cidadão, como crente, andar certo. E se nós andarmos certos, se andarmos direitos, a gente vai influenciar muita gente a aceitar Jesus. Quando eu influencio alguém a aceitar Jesus, eu estou sendo luz na vida dessa pessoa. Se você trabalha para alguém, se você anda com alguém, se você tem seu vizinho, e você se comporta como crente, como cidadão de bem, pode ficar tranquilo que você está evangelizando. Você está evangelizando. Eu falava mal de crente. Um dia no meu lugar morreu um senhor, chamava Lorival, ele era porteiro da igreja. Ele trabalhava no Cinzal, ganhava pouquinho e a casa cheia de filhos. E todo mês ele comprava 2 fardos de fubá no mercado de um amigo meu. Aquela dificuldade, os meninos passavam mais comendo cuscuz. E ele teve um problema de saúde lá, levou para Canarana. Quando o médico operou, ele morreu na mesa de cirurgia. E quando foi um dia, o obreiro da igreja, eu estava lá no mercado, eu não era crente, e o obreiro da igreja chegou e perguntou para o dono do mercado. Disse, o irmão Lorival ficou devendo o fubá aqui. Ele disse, ficou, porque 3 dias antes dele adoecer, ele pegou. E aí foi para o médico, mas era um homem muito direito, honesto. Aí o obreiro disse, pois eu vim aqui para pagar o que ele estava devendo, porque ele era um cidadão que só somou para a sociedade e para a igreja. Fraco financeiramente, mas era um homem de vergonha na cara. Aquele dono do mercado começou a chorar e disse, não, Dete, ele não me deve mais nada. Se isso estiver impedindo ele de chegar no céu, a gente sabe que não está, mas se isso estiver impedindo ele de chegar no céu, nesse momento ele já chegou. Ele não me deve nada, porque era um homem que só me deu, foi um homem que só me deu lucro, nunca me deu prejuízo. E outra coisa, eu quero que você faça uma cesta, 10 quilos de cada alimento, pode pegar aqui no mercado, coloca no seu carro e leva lá para a viúva e para os filhos dele. Naquela hora eu curvei a cabeça, que eu não gostava de crente, mas eu admirava muito aquele seu Lorival. Então ele influenciou muita gente. Hoje esse pessoal do mercado é crente, baseado no testemunho de Lorival. Morreu, partiu para a eternidade, mas deixou uma história, um legado bonito. Então o crente ele tem que ser luz. Ser luz é ele dar bom exemplo. Ele se comportar como cidadão de bem e cidadão do céu também. Tem que ser cidadão da terra e do céu. Para dizer eu sou luz. Ei, você tem clareado o caminho para alguém chegar a Jesus? Tu já clareou o caminho para quem chegar a Deus? Se ainda não clareou, se ainda não influenciou alguém a chegar a Deus, procure influenciar. Então a doutrina de Jesus, ela só é pesada quando eu não tenho gosto por Deus, quando eu não sinto gosto por Deus, quando eu não sinto gosto pela palavra, quando eu não tenho visão, quando eu não tenho noção, quando eu não tenho sabedoria. Aí a palavra de Deus é pesada, porque aí eu só vejo o peso. Eu só vejo o peso. A palavra de Deus é pesada? É difícil para a gente seguir? Mas a palavra de Deus também vem recheada. Ela vem recheada, não só de responsabilidade, não só de deveres, mas ela vem recheada de benefícios. Eu sou prova disso, tu é prova disso.
Então nós não temos que viver queixando. Um dia Deus chega para Abraão, essa agora é a saideira, já passei 10 minutos. Mas não é cachaça não, viu? Um dia, eu disse para um irmão, servir a Deus só é difícil quando a gente não toma gosto. Aí eu disse para ele, quando Deus chegou para Abraão, olha que coisa difícil, olha que palavra difícil. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus fechou a conversa com Abraão. Abraão começou a arrumar a mudança. Ele tinha muitos vaqueiros, que ele era um homem rico, muito gado, muito camelo, muita ovelha. E disse, embora. E o povo perguntava, mas para onde tu está indo? Ele disse, eu não sei. Quem foi que mandou tu sair? Foi Deus. Olha que palavra dura. E Abraão não questionou, Abraão saiu. Lá na frente, aí Ló pegou a carona, Ló, sobrinho de Abraão, aquele que eu acabei de falar, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Ló pegou um embalo. Cuidado com alguém que pega carona na tua fidelidade, na tua fé, na bênção que Deus derrama sobre a tua vida. Tem gente que não quer pagar o preço da bênção, mas ele fica estribado, escorado em você. E aí ele quer que as bênçãos de Deus, que Deus implanta na tua vida, impetra na tua vida, respinga na vida dele. Cuidado, tem muitos desses aí que só vivem de carona. Quando você vê o crente, ó, irmão, ora por mim, viu? Ei, 6 horas lá por nós, viu? Só pedindo oração, pode ver que ele não é de muita oração, não. Aquele crente, quando ele é de oração, ele diz, eu tenho que confiar no meu taque. Eu tenho que descer na presença de Deus. Eu tenho que orar de 1 a 2 horas de oração por dia, para Deus me abençoar. Agora, quando tu vê aquele, fique desconfiado, vai lá ver se ele ora. Ele quer viver estribado na oração do outro. Irmãos, eu peço oração, peço jejum, porque liderança precisa e não é pouco. E é dever da igreja ajudar a liderança espiritualmente em oração e jejum. É dever da igreja. Então eu peço você para você fazer o que é seu dever. É seu dever orar por mim. Porque você só enfrenta uma batalha, eu enfrento 20, 30. Lembra lá quando Moisés e o povo estavam na guerra? Que Moisés levantava os braços, o povo vencia a guerra. Quando Moisés cansava os braços, que os braços descia, o povo perdia a guerra. Chegaram a grudar nos braços de Moisés e levantou os braços de Moisés, ficou com os braços levantados e o povo venceu a guerra. Então, liderança precisa de oração. Então, é dever dos liderados orar por quem está presidindo. E Abraão saiu. Lá na frente, os vaqueiros de Ló e de Abraão começaram a brigar. Abraão chamou Ló e disse, Ló, bora resolver isso aqui. Tu vai para um lado, eu vou para o outro. E aí disse, ei Ló, tu escolhe aí para onde tu quer ir. E Ló tinha um zóio grande. Ló tinha um zóio gordo. Ló disse, oxe, vou querer ir para esse lado de cá nada. Mato tudo seco. Região ruim para chover, ruim para pasto. Oxe, vou querer ir para cá, as Campinas, tudo verdinho. Ali meu gado vai engordar, vou prosperar. É, tio, eu posso escolher, tio? Abraão disse, escolhe, Ló. Ele disse, eu vou para cá. Abraão disse, então nós vamos para cá. Aí você vê quem foi dos dois que Deus prosperou mais, se foi Ló ou se foi Abraão. Vê se o nome de Ló está lá na galeria dos heróis da fé, mas o de Abraão está, louvado seja Deus. Vê se a história de Ló influencia ninguém. Não influencia ninguém, mas a história de Abraão influencia. Uma história de fidelidade a Deus, uma história de carregar o nome de Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Sabendo que carregar o nome de Deus às vezes pesa, às vezes dói. Carregar o nome de Jesus às vezes dói. Mas se eu entender que essa carga ela vem recheada de dever e de benefícios, eu vou ser abençoado no futuro. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos falaram para mim, deixa de ser besta, de viver com um negócio de igreja. No ano de 98, 99 e 2000,
Eu fazia uns cultos aqui na delegacia, todo domingo à tarde eu vinha para aí. Com o irmão, com o violão, era dia de visita, eu entrava, fazia culto, ia no hospital, fazia um culto lá dentro. Cantava hino com o violão, eles deixavam. E um dia um policial falou para mim, só se for a sua igreja. Mas essa igrejinha Assembleia de Deus aqui em Iraquara, ela é fraquinha, não vai a lugar nenhum não. Sabe? Não vai não. Aí eu olhei para ele e disse, o meu Deus tem poder para um dia reverter essa situação. E não é que reverteu mesmo? Na época era outras igrejas que era forte, que era grande. Hoje, a nossa igreja tem templos mais do que todas as igrejas evangélicas que tem dentro de Iraquara. Se pegar todas as outras igrejas de Iraquara, não tem X templos que nós temos. Se pegar todos os crentes das outras igrejas, não tem metade dos crentes que nós temos. Então, não estou me alegrando no fracasso de Albê, estou contando o que Deus fez na nossa igreja. Então, a nossa igreja, para a glória do Senhor Jesus, hoje, é a igreja que mais cresce na micro-região de Irecê, na micro-região da Chapada Diamantina. Então, quer dizer, Deus vem abençoando ricamente, salvando muita gente. Esse ano vai ser mais de 300 pessoas que vão ingressar na nossa igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Então isso é o poder de Deus, isso é um milagre de Deus, e é um milagre muito grande, que nós que estamos dentro do milagre, às vezes não temos tempo nem para pensar no milagre, não temos tempo nem para viver o milagre, nem para curtir o milagre. Eu sou um dos tais. Chega descrente lá no colégio, tu tomar logo tua decisão, e vim aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vim fazer parte desse grupo, que assumiu a responsabilidade de ser sal e de ser luz. Quer dizer, para honrar o nome de Jesus nessa terra. Se você sentiu no teu coração nesta noite, levanta e venha. Você sentiu Deus falar contigo nesta noite. Você sentiu vontade de ser crente. Levante e venha. Não é obrigado não. Mas Deus já te chamou várias vezes. E às vezes você fica se segurando, Toca nesse irmão que está do teu lado aí, nessa pessoa aí, irmão. Alguém fica dizendo, a igreja lá fica obrigando a gente. Não é obrigando não. Se alguém está me convidando para ir para o céu, se alguém está forçando a barra para me levar a pegar o caminho do céu, ele não está me fazendo mal, ele está me fazendo o bem. Então isso é uma conversinha do diabo. Igreja que não faz isso não cresce não, mas a nossa faz e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Então isso é uma conversa do diabo para a igreja se intimidar, a igreja se acovardar e não fazer isso. Eu faço convite para as pessoas até no meio da rua. Já ganhei muita gente para Jesus no meio da rua. Ei, moço, está bom tu aceitar Jesus. É, pastor, eu sinto mesmo. Aí nós faz a oração aqui no meio da rua, aqui em pé, mesmo uma oraçãozinha baixinha ali. Você entendeu? 20 segundos. Eu te apresento a Deus e tu é crente. Teu nome está no livro da vida, pecado perdoado por Deus. E muitos têm aceitado Jesus. Então não é que eu sou insistente, não é que eu sou iludidor. E se eu pudesse ser iludidor, para iludir as pessoas, para morar no céu, eu seria um iludidor com muita honra. Mas eu não sou, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Fica de pé. E embora orar em nome de Jesus. Domingo, mais uma pessoa depois do culto, nos procurou lá na secretaria e aceitou Jesus. E você também, se você não quis se manifestar aqui no templo, depois eu vou estar ali na secretaria com os irmãos. Chama um irmão que você conhece e vai lá. Receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para Deus perdoar teus pecados e te ajudar. Quantos necessitam de oração? Então bora orar uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. Vamos fazer isso, querido Deus. Obrigado por esta palavra. E que esta palavra fique aqui no meu coração. Me ajuda, Espírito Santo, a colocar esta palavra em prática quando eu precisar.
Eu sei, Espírito Santo, que eu tenho que ser mais sal. Eu sei que eu tenho que ser mais luz. E me ajuda a ser mais sal e mais luz neste mundo. Porque eu preciso honrar o nome de Jesus mais do que eu tenho honrado. Deus, que essa palavra fique no coração de cada um e ajude cada um a colocar em prática. Deus, o Senhor viu aí as pessoas levantando a mão, pedindo oração. Quando levanta a mão é porque crer que do Senhor vem a bênção. Visita essa pessoa, visita a família dessa pessoa e honra a fé dessa pessoa, abençoando. E como ministro do seu evangelho, eu ministro a bênção do Senhor sobre essa pessoa, sobre a família dessa pessoa. Dá um retorno abençoado a cada um e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus